Mudança para o futuro. A modernização de uma velha senhora. 80 anos. Qual que é o nome da revista? A revista hoje chama-se Bioscience ou Bioscience, dependendo se for analisado com a língua portuguesa ou inglesa. Sim. O nome dela anterior era Revista Médica do Paraná. E a razão da mudança do nome é a modernização e a internacionalização da revista. E isso tem alguns parâmetros que são considerados vigentes globalmente e que são indexados de uma maneira diferente, como revista internacional, e não uma revista regional. A nossa revista tem 80 anos de idade, e a partir do volume 80, que é o que vai ser feito agora, ela muda o nome. Não é só nós que estamos mudando o nome. Isto é a tendência mundial quando se quer internacionalizar alguma coisa. O mais recente é a Copel Telecom, que, para considerar-se internacional, mudou para Liga, o nome que hoje tem. Uma revista que é muito boa e que muito antiga, também tem a mesma idade que a nossa, é a Clinics. A Clinics é uma revista que já há 15 anos mudou o nome. Antes era a Revista do Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo. Então, a internacionalização, ela está fazendo mudanças em todos os lados, para ser um aspecto global. Não adianta, não adianta. Hoje não adianta mais, regionalidade não existe. Em se considerando revista, a revista é considerada internacional não é pela regionalidade, não é pelo país, é pela visibilidade. Ou seja, quem dá a característica de internacionalização são as bases internacionais, no caso PubMed, exemplo, né? PubMed, Web of Science, Scopus, essas são plataformas internacionais. E as revistas que estão nela, ou que vão ser dentro da regra que elas aceitam, são consideradas internacionais. Então, o caráter nosso da mudança de nome é para justamente fazer com que ela seja aceita internacionalmente, que é uma mudança necessária, não é? E para que a gente possa indexar nessas bases grandes e ser internacional. Hoje, a nossa revista está somente indexada no LILACS, que é regional setorial, naturalmente, no mundo. Né? O LILACS, acho que todos sabem, ela é da América, do Caribe, e agora tem a Espanha e Portugal juntos. Então, ela já tem uma característica internacional, mas não é global. Então, o que nós vamos fazer com a nossa revista, isso é uma coisa que não é rápida, isso é uma coisa de indicadores que só o tempo vão definindo, fazê-la na base Scopus, que é uma base hoje considerada das maiores, e do PubMed, que é o mais antigo de todos os indexadores da área médica. Certo. E ela é publicada uma vez ao ano, então, como o senhor disse? Boa pergunta. Isso também é uma mudança de alguns anos, não é? É tão recente, de uns 5 anos para cá, o incentivo também global, eu estou falando em termos globais, de acabar com a periodicidade. Então, as grandes revistas, e nós, com o Bioscience, deixamos de ter a periodicidade que antes tinha, e passa a ter um volume anual. O que isso representa de vantagem? Vamos ver, por exemplo, a realidade da nossa revista com o nome de Revista Médica do Paraná. Ela é indexada com 2 números, um no primeiro, outro no segundo semestre. Muito bem. Por exemplo, agora, eu depois vou até incentivar que você entre na internet, eu já te dou a direção, você vai ver, a nossa revista está totalmente indexada nisso e publicada internacionalmente já, pelo seu celular. Pode ter o acesso a ele, eu vou indicar como, a qualquer parte. Então, quando a gente tem essa forma simples de acesso,
Não faz sentido eu esperar 6 meses, 2 meses, 1 mês, depende da periodicidade, para que o artigo seja publicado. Então, isso já está derrubado por terra e as revistas todas estão mudando para fluxo contínuo. O que Ah, sim. significa? O artigo chega, ele passa pela revisão pelos pares, com o peer review, ele é aceito, modificado, etc., aquela coisa que vai e que vem, e uma vez pronto, ele é imediatamente colocado na web, com o DOI, que dá a identidade do própria como CPF dos humanos, então, com o DOI, que pode ser com o DOI acessado pelo Google, como pode ser acessada pela base da revista, como pode ser feita pelo Scopus, ou seja, o acesso é absolutamente visível por meios dos mais diversos. Isto que é internacionalização de uma revista. Então, a nossa revista ela já está nessa característica, ou seja, ela tem DOI, todos os artigos têm DOI, podem ser acessados pelo DOI, podem ser acessados pela base da revista e pode ser acessado também por celular a qualquer momento que queira. Certo, mas então não, deixa de existir, ou não sei se ainda existia, um material físico. Ah, sim, essa é uma boa pergunta. A revista não tem mais a forma impressa. Sim, Ela só pode virtual. ter, Aham, só ela pode digital. ter a forma impressa, por exemplo, vamos dizer, o ano passado nós tivemos o Conscian. O Conscian é o que eu proponho que, logicamente, a Associação Médica de Londrina, junto com a PUC, junto com a UEL, façam. É um evento que sai como um suplemento. O Ah, sim. suplemento é algo que é individual. Ele é patrocinado por uma empresa. E não há problema nenhum, todas as revistas mundiais têm isto. Haja vista quando a gente vai a um congresso, tem lá um suplemento da revista, que uns chamam de anais, outros chamam de suplemento, mas, enfim, é aquilo que foi falado naquele evento, ele é publicado online. Hum, Mas, se você quiser dar para os alunos, é o que nós fizemos, imprime. E aí faz uma festinha, entrega para os alunos, dá um impacto muito positivo. Mas isso, quem vai decidir se quer impresso ou não quer impresso, é quem está patrocinando o suplemento. O suplemento é livre. Ele é obrigatório, claro, a sair online, uhum. evidente. Sai online é obrigatório, mas a impressão é opcional da empresa que está patrocinando aquele suplemento. Eu recomendo, Heloísa, que você entre, eu depois passo por e-mail alguns dados para que você possa até fazer um press release e complementar a nossa conversa. Mas a USP de Ribeirão Preto, vou passar o link depois, faz esses eventos de suplemento com uma frequência muito grande. Muito grande. É uma universidade grande, é claro. Aí então sai suplemento da fisioterapia, que saiu agora recente, a semana passada, um evento que eles fizeram, faz a publicação daquele evento sob a forma de artigos, não é? E Hum. divulga. Então não é novidade nós termos suplementos. Então a intenção nossa, junto com a Associação Médica, com o Nerlan, que é o atual presidente, é oportunizar a quem deseja que use uma estrutura octogenária, de 80 anos. Portanto, é uma coisa que é sólida, não há dúvida nenhuma, se associando com as universidades e com as empresas de ensino superior que desejem fazer a publicação dos seus temas livres, que iriam para um outro congresso, transforma esse tema livre num artigo, junto com o professor orientador, faz o TCC como um artigo, bonitinho, certinho. Então, tudo que estiver dentro de uma regra, que vai estar à disposição de todos, eles serão aceitos. Não tem peer review. Tem, desculpe, mas é o peer review da revista, para que ela seja formatada da forma idêntica para todos, claro.
Mas o mérito em si, que é analisado por pareceristas, que a revista, sem ser suplemento, é obrigado a ter, nesse momento ele tem, mas é mais superficial, porque já tem um orientador. Esse orientador já é um parecerista que vai fazer o artigo do formato pelo qual ele vai ser aceito pela revista. Então, o suplemento é livre, pode ser colocado, logicamente, com limites, desde que esteja dentro da regra de publicação da revista. Não pode ser qualquer coisa, não. Não é bem assim. Então, nós vamos educar os nossos alunos, desde estando como alunos da universidade, a aprender a escrever um artigo que vai ser aceito por uma revista de qualquer parte do mundo. Isto é um aspecto educacional que as nossas universidades não têm. Fazem um TCC que a gente sabe que o TCC às vezes é complicado, de qualidade duvidosa. Por quê? Por quê? Por que que não faz uma coisa que vai valer no currículo desses meninos, dessas meninas, que vai na residência médica ter um DOI num artigo que pode ser acessado em qualquer parte do mundo? Nota-se, portanto, a diferença da pessoa que assim age é uma pessoa diferente daquela que acha que não é a vida mais fácil. Não é que transformar a vida mais difícil, não, mais valorosa. E não tem jeito. O valor é o que vai fazer o diferencial na competição da vida, né? Certo. Então, a minha próxima pergunta seria de que forma que os interessados devem proceder para que tenham chance de publicar seus TCCs. Na verdade, eles têm que se enquadrar nesse padrão idealizado, que é o padrão correto. E então eu vou pedir que o senhor me mande o link, o endereço que eles podem acessar para consultar esses padrões. Quais são essas normas? Dentro de que normas eles devem se enquadrar para poder publicar os seus trabalhos. O que eu sempre digo que talvez se desperte nas universidades um caráter de fazer não os TCCs soltos. Todos fazem o seu TCC, evidentemente. Depois faz um evento, como fosse um congresso, como fosse uma jornada, como fosse um simpósio. E os alunos defendem, teoricamente perante uma banca, o que fizeram como TCC. Isso faz uma motivação muito, tem sido, e não estou falando que não está sendo realizado, tem sido muito motivador, os alunos ficam assim entusiasmados, sabe? E lógico que eles vão viver publicamente a ideia que eles tiveram divulgada. Isso traz uma responsabilidade maior do que ter simplesmente o TCC escrito e entregue na secretaria, sabe? Então, a experiência é boa, é boa. Então, a UEL, a PUC, que são os dois que você falou que estariam interessados, por que não concentrar os TCCs? Normalmente sai 50 por semestre, mais ou menos, pode variar, 50 alunos por semestre formados, isso que tem a semestralidade, né? Então, 50 trabalhinhos apresentados em 2 dias. Bonito, bonito. Faz que a comunidade fica agitada. E se estiver dentro do padrão, que é o padrão natural, exigido por todas as revistas, é o padrão internacional. Eu posso até te mandar as regras internacionais para ver que ninguém está falando aqui coisa que não é. Então, dentro das regras internacionais. Mas não significa que é uma coisa que não precisa ser ou ganhar o prêmio Nobel. Não é isso. É uma formatação dentro de uma característica clínica, experimental, o que deseja fazer, com uma contribuição para melhorar a ciência. Pode ser pequeno, não tem problema. Não é? Então, é uma coisa que vale a pena, essas duas grandes universidades nossas, que você está representando aí pela AML, se incentive a fazer. E a Associação Médica está por trás, no sentido de tem que receber antes, evidentemente, tem que ter um limite para que se possa produzir isso, que não é tudo digital, mas não é um passe de mágica. Sim, Tem sim. um prazo para que tal seja feito. Mas, por exemplo, nós vamos ter o Conscien aqui na Faculdade Evangélica em Curitiba, que já está contratada
um novo suplemento deles, o CONSER, o prazo é um mês antes. Vai ser 26 de outubro, se eu não me engano, o CONSER. Então, dia 15, 20 de setembro, os artigos têm que estar aqui para que seja lançado, vê que bonitinho, no celular dos meninos e das meninas que vão se apresentar durante aquele evento. É tudo de bom. Ótimo mesmo. E essa proposta para que as universidades aqui de Londrina também participem, partiu da AML? Não, em realidade, a Associação Médica do Paraná abre para todo mundo. Vocês, a AML, Uhum. que sugeriu que a gente fizesse esta fala para incentivar as duas universidades que estão referindo, que eu, pelo menos, entendi que assim fosse, que é a PUC e é a UEL. Acho que são essas duas que, no caso, nós estamos conversando e que tiveram o incentivo de fazer um tipo de suplemento com os TCCs, e por isso pediram que talvez você, junto com a Associação Médica de Londrina, fizesse essa fala que hoje nós estamos fazendo. Certo. Outras instituições do Paraná já fazem esse trabalho, já tem essa, Não, que nem o senhor começou citou da o ano evangélica? passado com a Faculdade Evangélica Mackenzie. Sim. Foi o primeiro que foi feito e agora vai ser o segundo que vai ser feito este ano. Nós estamos incentivando a todos. Você vai perguntar, Heloísa, mas por que isso? Olha, os gestores hoje têm normas muito bem claras e definidas pelo Ministério da Educação para a avaliação dos seus cursos, né? No caso, vamos falar da medicina. Então, os sinais, que é a parte que faz a avaliação para o MEC, chama-se assim, publica, tá, na internet quanto é que cada indicador precisa ter de valor para receber a nota de 1 até 5. Focando, isso eu posso te mandar, não há problema nenhum, está publicado. Focando o indicador que é a produção científica, né? Uhum. Esse indicador tem um peso grande na somatória. E de 1 a 5, tem lá escrito, quem quer 5 nesse indicador, que pesa bem, tem que ter 3 publicações por ano no triênio, que faz 9 no triênio de avaliação. No caso, aqui no Paraná, acho que Toledo vai ser avaliado, que já está marcada a avaliação em Toledo, me parece. Então, o que chega ao avaliador, nesse indicador, ele vai ver se existe 50% do corpo docente registrado, contratado, 50%, não são todos, tenham 9 publicações no triênio. Se assim ocorrer, a nota é 5. Se não, aí tem até 1, aí pode entrar no glossário, que eu posso te mandar, e aí você vai ver, vai caindo. E se não tem, é 0, né? Uhum. Agora dirá você, mas o que é a publicação? A publicação também no glossário é você ter artigos publicados na matéria, logicamente no caso da medicina, nos 3 anos, aonde pode entrar relatos de caso, pode entrar artigos originais, evidentemente que sim, artigos de revisão, e pode ser feita através de revistas ou de acesso de periódicos regionais, sem qualis. Que o grande problema, acho que não sei quanto você sabe, o qualis é o terror aí no critério de avaliação científica. Então, a Associação Médica, através do Bioscience, tem exatamente o critério, ou os critérios, que são vários ali, são 2 ou 3, de validação de quem publicar num suplemento, por exemplo, vai contar entre os 9
que forem apresentados. Então, veja que legal. Se você tem, durante 3 anos, 3 TCCs, e você é a orientadora, e você vai orientar os alunos, eles vão publicar no Bioscience. Está resolvido. Então, a associação médica, eu acho que isso é uma grande ideia, e que, repito, que a Nerlan brilhantemente despertou, para ajudar, através da associação médica e da revista, que tem, repito, e não canso de falar, 80 anos, não é nenhuma aventura, algo que vai ajudar esse indicador para todas as universidades. Não significa que seja uma ou outra, quem quiser usar. Então, é uma ferramenta boa, validada e acessível por nós, ou seja, o Paraná defendendo o próprio Estado. Né? Eu acho que é assim que a gente deve fazer. Certo. Então, além de oportunizar uma qualidade na formação pro estudante, né, pro formando, a iniciativa também colabora para manter o nível elevado dos cursos. A avaliação. É dupla função. E, no Uhum. momento, como nós estamos na fase de avaliação, eu acho que até nesse momento é mais importante para a instituição, para o professor, do que para o aluno, porque a avaliação é Entendo. anual. Então, eu não sei Uhum. quando que o EL vai ser, a PUC vai ser avaliado, mas é 3 anos, passa ligeirinho. É Então, rápido mesmo. e daí, como é que você vai? Logicamente, não pode mentir, nada disso, isso é registrado, não há nada. Então, como é que você vai fazer? É pensar 3 anos para frente, não tem como, para trás não dá. Então, em um ano, faz digamos, um evento de todos os TCCs, suponhamos, e faz com que os 50% dos professores estejam integrados na orientação e publicado o nominho deles na internet, junto com o DOI, que é fornecido pela publicação. Eu acho que Excelente. isso é um negócio legal, né? Ora, se é professor, nós temos que também incentivar a pesquisa. Isso a lei diz, não sou eu que estou dizendo, não. E se Uhum. não incentivar a Isso para pesquisa, qualquer a curso, né? instituição cai. Verdade. Então, doutor, por mim eram essas as questões, já me esclareceu. Algumas perguntas eu até deixei de fazer porque o senhor acabou respondendo. E se o senhor quiser fazer mais alguma colocação, fique à vontade para a gente finalizar. Eu acho que se a gente puder fazer alguma coisa, vocês foram os primeiros que oficialmente se interessaram com isso, eu digo a Associação Médica de Londrina, né? Uhum. Evidentemente que vocês pegaram a coisa de Londrina. Mas se tiver oportunidade, ajudar também a divulgação dessa possibilidade para o UEM, para outras universidades, dizendo que, olha, nós vamos fazer isso, divulgar se vocês quiserem. Nós estamos fazendo isso. Entra, vou lhe mandar o site, a URL. A Ribeirão Preto faz isso várias vezes por ano. E Uhum. está lá na internet ali, eu vou te mandar, você vai ver o simpósio disso, o simpósio daquilo, o simpósio daquilo. O que eles estão fazendo? Oportunizando aos professores obterem os indicadores que eles, elas, instituições, têm necessidade de adquirir. Então, é uma parceria entre a instituição, que antes deixava, você publica onde você quiser, e ninguém publicava nada. Hoje, não. Ou você abre os olhos, existe o gestor, não é? Existe uma regulamentação oficial. E, teoricamente, isso não sei se vai acontecer, os indicadores não sendo nota 1 e 2, parece que, em tese, deveriam ser fechados. Não é? A pós-graduação em estrito sensu é assim. O programa que não tem nota de 3 até 7 é fechado. A nota 1 e 2, portanto. E isso também está acontecendo com a graduação. Eu acho que está certo mesmo, sabe, Luiz? Que é uma coisa séria, é uma coisa que tem...
Não é só abrir a faculdade. Assegura-se uma mínima qualidade, né, doutor? Exatamente, exatamente, é isso. Então, se vocês puderem ajudar a divulgar, né? Sim, a E divulgar que isso é aberto para todo o está Paraná, que aberto é para uma todo porta mundo, aberta para todos, para todas todo as mundo. instituições. Desde que o gestor entenda que isto é uma coisa que para ele é bom, né? Nós Uhum. estamos aqui para ajudar. Sim, vamos divulgar, sim. Pode ficar tranquilo. Eu agradeço muito pela sua atenção, pelo tempo que o senhor dispôs aí para conversar com a gente, e fico aguardando, então, esses endereços, esses links, o material que o senhor puder me enviar para enriquecer aqui a matéria, Tá bom. tá? Feito. Muito obrigada, doutor. É Um isso, eu é que abraço. agradeço, Luísa. Obrigado, Tchau, viu? tchau. Um bom dia.